Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do Sou 3 Podcast. Lembrando a vocês que ainda não seguem nossa página, começa a nos seguir porque toda terça-feira a partir das 20 horas temos novos episódios aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, nas redes sociais, siga o nosso Instagram, @Sou3Podcast, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nosso canal. E hoje nós temos a presença do nosso amigo Jonatas Andrade, né? Que esteve com a gente aqui em outro episódio falando, né, sobre o seu ramo, né, profissional de corretor, também de sua imobiliária. E hoje ele está aqui para quê mesmo, Beni? É isso aí, pessoal. Estamos com essa fera aí, Jonatas Andrade, grande amigo meu. E dessa vez ele vai falar um pouco do que Deus fez, né? A maravilha que Deus fez na vida dele. Né, Jonatas? É isso aí, pessoal. Tudo bom? Deus abençoe vocês. Mais uma vez juntos para compactuar, exaltar, engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Amém. É isso aí, Jonatas. Me fala um pouco aí, fala para mim, para Elaine, para esse povo que tá esperando ansiosamente, né? Sobre a maravilha de Deus na sua vida. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a nova história, né? A nova história que é a imobiliária de Jonatas Andrade, junto com o nosso amigo Fabrício Cabral, né? O sócio dele. Um abraço, Fabrício. Tamo junto, meu irmão. E hoje a gente vai saber um pouco do que Deus fez, né? E Deus fez. E acredito eu que a nova história também faz parte do que Deus fez para você. Então fale um pouco daí, como foi que começou, fale um pouco da sua vida. O pessoal tá bem ansioso para saber como é a tua história. Se eu fosse colocar um texto, né, ou dar assim uma frase, fazer algo desse tipo, eu ia dizer assim: o Deus que muda a história. Eu venho de um laço que todo ele é evangélico, né? Onde eu tenho assim 4 tios pastores, presbíteros, diáconos. E eu era religiosíssimo. E o Deus não quer nada disso da gente. Ele não quer que você implante a palavra dele no coração dos outros, de goela abaixo, não. O apóstolo Paulo já dizia, né? Que a gente recebe de graça e a gente tem que passar de graça. Porém, a gente não pode empurrar essa graça, como diz o ditado, de goela abaixo. Ninguém, não. A gente tem que viver essa graça. E foi com essa graça que eu vivi, né? Comecei a viver aí, né? Existem 3 maneiras que Deus fala. Mas se eu fosse dar o título seria assim: o Deus Todo-Poderoso que muda a história de um pobre pecador. Amém. Vamos lá. Existem 3 formas que Deus fala com o homem. Através da sua palavra, que é a Bíblia, que é inerrante. Através do seu Santo Espírito, do seu ouvido. E através de sonhos, profetas, profecias. Tem gente que não acredita. Eu acredito em todos os dons que a Bíblia diz que tem. Sofro às vezes porque tem hora que as profecias dizem: será que é verdade, meu Deus? Eu fico assim pensando, sabe? Mas falando sobre a salvação, falando sobre como Deus trabalha na vida do homem, eu posso lhe dizer assim: eu vou pegar da parte assim. Vamos lá. Daqui. Agosto de 2021. A gente foi pra praia. Eu fico até brincando. Ele vai assistir esse vídeo. Ele vai assistir esse podcast. O nome dele é Valber. E a gente brincava. E a gente foi de van. Pô, fazia muito... Rapaz, Valber é de Viviane, né? Isso. Abraço, Viviane. Abraço, Valber. Pessoal, gente finíssima, conheço demais. Aí a gente ficou brincando, porque eu, assim, fazia muito tempo que eu tinha ido de van pra praia, né? Eu não me lembrava quando é que eu tinha ido a última vez, né? E às vezes a gente deixa de vivenciar essas coisas, né? É verdade. O Valber é um cara muito gente boa, agora Acaba ansiosíssimo, rapaz. Aí eu disse: Carlinhos, de Carlos de Viviane, de Nível, né? Carlão. Mora no coração aqui esse pessoal. Amo todos vocês. Resumindo, a gente foi pra praia. O Valber saiu daqui 3 horas. Você quer abrir o mar, cara? Sai, Carlos, que não gosta de brincar, disse: deixei. Ele quer tomar o lugar de Moisés, Jota. Foi Moisés que abriu o mar, agora é Valber que abriu o mar. E foi aquele negócio, o pastor dele foi.
E eu já tinha ido na igreja deles. Certo? E eu tinha feito um voto ao Deus Todo-Poderoso. E eu tinha pegado a latinha de missões, que ele é da Assembleia de Deus, né? E levei a latinha. Agora eu queria levar ela cheia. E eu fui juntando. E eu juntei, assim, essa pratinha, levei bem pesadinha mesmo. Eu tinha feito um voto a Deus. Isso aí, eu sei que Deus a gente não é um Deus de barganha. Mas eu tinha pedido alguma coisa a ele e ele tinha me dado. E eu fui levar, né? E chegando lá, na semana que antecede, depois que a gente foi pra praia, né? Aí, pau no grupo, em áreas executivas de venda, né? Uma potência aqui dentro do Brasil, né? E os caras, pô, eu sempre sou você a favor da família, da vida. E os caras lá, e eu combati os caras através da palavra. É assim, eu era muito religioso. E o pregador começou a pregar e ele olhou assim e disse, melhor do que falar é viver a palavra. Eu disse, toma, Jonas Andrade, a primeira, para tu ficar ligado. Eu levei umas 5 do pregador nessa noite. E terminou o culto. A gente saiu lá fora, o Valdo Viviane ficou ali conversando. De repente, o irmãozinho que estava pregando lá na frente, o pastor estava conversando conosco, ele botou a mão no meu ombro e disse, meu irmão, Deus manda lhe dizer, eu olhei para a cara dele assim, que vai lhe usar em vários departamentos dentro da igreja. Eu só amei, meu irmão. Eu tinha esse preconceito comigo de dizer, se Deus manda lhe dizer. Não, Deus está dizendo. Eu tinha esse preconceito dentro de mim. Ele disse, mas Deus sabia no meu coração. Aí eu olhei assim para a cara dele, né? Ele disse, mas Deus também mandou ele dizer que não vem pela dor, não. E ele fez assim com o braço. Quando ele fez assim, bateu um ferrozinho aqui subindo, né? Aí ele disse, porque eu vim pela dor. Eu disse, Senhor, se a dor for essa daí, eu não venho não, viu? Eu tenho um coração muito duro. Muito duro. Saindo de lá, no dia do meu aniversário. Eu disse, Deus, se foi tu que falasse comigo, tu vai falar de novo, viu? Porque tu não é Deus de confusão. Tu é Deus de deixar tudo você dever quando. Um tio meu tava querendo comprar uma casa. E eu conversando com ele, tio, tal, aquele entusiasmo todo, eu disse, tio, fique tranquilo. Que na hora certa eu vou derrubar 60 a 80 mil reais nessa casa. Quando o senhor receber o dinheiro. Ele do outro lado, lá em São Paulo, meu tio, José de Matéia. Que eu chamo ele Tainha, né? É outro tio da família dos meus pais que eu dou a benção. Devido ele morar fora e tem uma história dele ser mais distante. Mas ele pegou e disse assim, meu sobrinho, Deus manda lhe dizer, eu disse, de novo, senhor, Uma relapada. que lhe capacitou e tal, capacitando não é para o ramo imobiliário nem para ser executivo de vendas. Mas sim, para ganhar almas pro reino. Os dois. Eu fiquei por ali, por casa e tal. Viagem, não viagem. Quando foi de tardezinha, final da tarde, dia do meu aniversário, né? Então eu vou viajar. Fui pra Monteiro. E eu gostava muito de escutar forró das antigas. Assim como você sabe, né, bicho? Demais. E a gente foi, eu fui escutando tal. Cheguei lá. Esqueci. Eu subi, me deitei, esqueci. E nesse tempo a gente já estava com o processo da imobiliária, né? Eu e Fabrício. Quero mandar um abraço pro meu irmãozinho aí. E eu esqueci o cabo no carro. Aí eu desci o apartamento, que a gente tem um apartamento locado. Quando eu desci, a mulher disse assim, eu queria saber como é que eu ia falar com você. Eu disse, liga. Ela disse, Deus mandou vir pra cá, desde 7h30 da noite. Isso era 8h30, mais ou menos. E mandou aguardar. E quando você subiu, eu disse, ele lá, ele vai descer. E ela disse assim, Deus não é filho do homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai fazer. Eu disse, amém, meu irmão. Era só isso. Deus abençoe. Deus falou pelos profetas, falou pela palavra. E
o tempo começou seguindo e Deus foi falando comigo através de várias maneiras e eu não fui vendo. Não fui vendo. O que era dor para muitos, né? Para o rapaz até que negócio, para mim foi a minha salvação. Essa dor hoje já não dói mais. Porque para quem me conhecia, né? Falando um pouco assim do que Deus transforma, do que Ele faz, né? Primeiro assim, Ele foi me transformando antes disso. Eu era um cara altamente, assim, mulherengo, né? Era o cara que ia para as festas e Deus tirou. Que eu achava mais fácil Deus tirar o cigarro de mim do que tirar esse outro vício, né? Que tinha, né? Mas Deus tirou primeiro esse e tal. Aí aconteceu algo comigo que eu tive que me render diante da vontade de Deus. É onde entra meu pai na fé. Tenho vários tios. São autoridades eclesiásticas, criadas por Deus. São pastores. Mas meu pai na fé é o pai de Beni, o pastor Bené. Ele é meu pai na fé. Número 1. E eu tenho o número 2, que é o pastor Arimar. 2 grandes homens de Deus. Me ajudaram demais. Foram muito usados por Deus para orar por mim. Eu sei que ora até hoje. Amém. Certamente. E sempre quando eu posso, eu vou sempre ver o pai de Ben. Ben fica querendo costume quando eu fecho dizendo que ele tem um cabelo branco. E eu brinco com ele, se eu respeito cada um dos seus cabelos brancos. Se chamar e dizer que ele faz, não tô com raiva não, e já com raiva. Né? Senhor, esse cabelo branco, pai, vai brincando. Eu disse, ei, Jonathan, diz pai não tá com cabelo branco. Aí, Jonathan, rapaz, eu vou apanhar. É meu pai na fé. Vagado. E eu digo a ele assim, brincando, eu disse, eu respeito cada um dos seus cabelos brancos. Meu pai é uma Totalmente usado por Deus. Pai Meu pai na fé. Respeito meus tios. Mas ele é meu pai na fé. Ele e o pastor Arimar. É tanto que eu coloquei os dois para se conhecer, né? Quando se conheceram, a primeira coisa que o pastor Arimar fez foi chamar ele para pregar lá na igreja. E ele sempre quando eu vejo, cadê o pastor Bené? Tem que trazer ele para cá para pregar e tal. É um homem usado por Deus. Inclusive, vou até trazer pai aqui para o pessoal conhecer, né? Sim. Pai é uma benção. Se prepara, meu pastor Bené. Você vai vir pra É um cá. grande homem. O senhor vai vir pra cá. Um grande homem. E eu me lembro que aconteceu comigo, eu tava com o Fabrício Monteiro e tal, e ele disse, eu liguei pro pastor Bené, porque eu já tinha passado por uma situação com ele, parecida, e a gente foi pra igreja. Da outra vez eu falei, pessoal, que Bené era meu irmão número 1, e ele realmente é. E vocês vão ver as coisas se encaixando. Eu não creio em coincidência, eu creio no Deus da providência. E eu fui pra igreja, no outro dia de tarde. Eu conversava com o Ben e com o pastor Bené. E eu tava muito triste, angustiado de alma. E eu comecei a chorar. E eles começaram a se preocupar comigo. Mas naquele exato momento ali, Deus salvava minha alma. Deus estava dizendo, eu tô te salvando. Acho que tu está uma lição. Lembro. É forte, né, Jonathan? Começou agora. E o processo começou. Muito aconselhado pelos meus 2 pastores, muito. Isso. O problema é que eu não fazia nada do que eles diziam. Somente. Acho que teria sido acabado mais rápido o processo. Uhum. Mas assim, eu acho, né? Como eu creio no Deus que faz todas as coisas, eu tenho que passar por cada detalhe daquilo ali. Vocês estão de frente a um cara que fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Por dia. Era muito cigarro. Tinha 10 que era 3. Vocês estão de frente a um cara que ele se preocupava com todo mundo, mas não se preocupava com ele. E às vezes eu chegava em casa cuspindo maribondo. Maribondo, pra vocês que nunca foram ferroado por uma abelha. A maribondo aqui no Nordeste é mais potente do que uma abelha, né? Você imagina você chegar em casa cuspindo isso, né? Não é muito bom, não. Pra sua mente, pra tudo isso, né? Eu confesso, eu vou dizer a vocês que o meu processo ele foi me libertando de várias e várias áreas.
Para lá na frente eu me lembrar que eu só dependo de uma pessoa. Do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro que um grande amigo, eu tenho que citar todos eles. Já citei Fabrício, já citei Beni, já citei o pastor Bené, o pastor Elimar, John Wellington. A gente é da mesma denominação, John Wellington. A gente trabalhava na mesma empresa. E a gente conversando sobre o que estava acontecendo comigo, né? E ele me chamou para ir para a escola bíblica dominical. Eu amo a escola bíblica dominical. Eu acho que você aprende muito na palavra mesmo. E eu cheguei para ele assim. Mas antes de eu, a Bíblia fala assim: quando quiser falar comigo, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e ora. Lá em casa tava um fuzueiro tão grande que eu tava pintando lá a casa. Tinha coisa por todo canto. Eu peguei a cadeira que eu tinha comprado da bateria, coloquei e me ajoelhei. E minha oração foi calada, dizendo a Deus assim: Senhor, tu dissesse aquele irmãozinho que me usar em várias áreas. Eu te pergunto agora, Deus, como é que eu vou ser usado se eu for? Me diga aí como é que é. Eu desejo é pregar o Evangelho, Deus. É aquilo que você entrega a Deus. Tira a ansiedade do coração, ele trabalha. Foi lindo. Fui lá para a escola dominical, chegou lá, a mulher, ela costuma fazer sempre uma pergunta. Ela disse: o que é que você mais ama? Eu parei assim, eu disse: amo Deus. Naquela hora Deus sabe o que eu disse aquilo. Terminou a escola bíblica dominical, eu vi que Deus trabalhando em todas as horas. Aí John disse: Jonas, me leva lá para Campestre. Minha esposa tá lá, eu disse: tu não viesse não? Eu disse: não. Quando disseram que eles vinham te acompanhar, porque a gente ia conversar e depois eu ia para lá. Eu disse: pô, velho, olha o cuidado de Deus com a gente, né? O cuidado dele é sensacional. É cada detalhe, né? Oxi. Ele cuida, como diz a canção, cada detalhe, no mínimo detalhe. E lá a gente conversando de onde tu sabe que eu fumo. E eu peguei o cigarro e me dei brasa. Ele disse: Jonatas, existem os médicos. Eu disse: sério. Meu irmão é propagandista da Eurofarma. Ah, você também tem um irmão que também é propagandista. Essa amizade aí que eu tenho com ele é maior do que a sua, né? Porém, a gente não vive a mesma intensidade. A gente vive essa intensidade na adolescência. Ele mandou até uma mensagem pra mim essa semana. Eu tava na academia. Ele disse: eu tava com o pai, mãe, falando de tu, Jonathan. Tempo da adolescência. Eu sei, Ismael, a gente tem muito o que contar. Ismael, a gente é amigo desde 2001. Então lá se vai 22 anos de amizade. Ao seu tempo eu vou falar com o Ismael. Ele disse: eu vou falar com meu irmão também. De tarde, de frente à casa do meu pai, eu liguei pra Ismael. Mandei uma mensagem, ele viu, ele disse: eu posso te ligar? Já eu te ligo. E contei toda a história que eu disse a vocês. Ismael disse assim: Jonatas, é de Deus. Sua convenção é de Deus. Porque quem tem esse remédio sou eu. E quem vai lhe dar sou eu. Eu disse: não, pô, não precisa não. Não se incomoda com isso não, pô. Ele disse: eu vou lá, meu irmão. Eu disse: me diga só o nome do remédio. Ele disse: você não consegue comprar não. Aí eu disse: não, já que você quer abençoar a minha vida, eu tenho muito disso, de abençoar a vida do povo, mas não deixe ninguém me abençoar. Amém. Cada caixinha de remédio dessa é R$190, pra você ter uma ideia. Ele disse: pronto, eu vou pregar hoje lá na igreja do Jeremias, eu acho. E vou deixar com o pai. Ele deixou cá. Bolsinha, bem bonitinha assim. Com os BUP. O nome do remédio é BUP. Peguei o negócio, né? Obrigado, mas a gente vai conversando. Cheguei na igreja, voltei na minha igreja, que o culto é de 7 às 9, lá na Demantina era de 6 às 8. Deixei uma caixa lá de negócio que eu tinha dito ao pastor que levar. Disse ao pastor, o pastor disse: amanhã eu vou vir por aqui e vou lá. O pastor no tempo era missionário. Missionário animado, meu segundo pai na fé. Ele foi lá em casa. E pra vocês terem noção, pessoal, meu cinzeiro era uma lata de leite ninho. Leite ninho, lembro demais. Nossa. Era. E eu, inclusive, até uma vez eu passei com o carro por cima, não foi? Ficou um pouco amassado uma vez. Eu olhei: que é isso, João? Ele deu meu cinzeiro. Rapaz, o que tinha de cigarro não era normal, não. Eu, assim,
presenciei a vida de Jonatas, pelo fato da gente ser próximos, né? Então, assim, eu presenciei e, de fato, quem olhava para ele antigamente não conhecia que até a pele dele hoje tá diferente. Ele tá com um brilho diferente. Eu falo que é o brilho do Espírito Santo. E isso aí eu tenho certeza que é. E eu acho assim, Jonatas, como você falou, né? Um processo. Mas todo processo, ele tem um fim, né? Já chegar nele, ele vai ser lindo. Deus é um pai zeloso. Ele é exemplo para você. Ele vai lhe entregar aquilo que você quer. Aquilo que você deseja, segundo a vontade dele. E no outro dia o pastor Alemar chegou lá em casa, missionário Alemar no tempo. Ia ser consagrado. Ele viu a lata de leite ninho, ele olhou pra mim e disse: Farão, pode separar a lata de leite ninho que tu vai testemunhar lá na igreja. Eu só amei, pastor. E comecei a conversar com o Ismael. Ismael disse: toma o de 150 e toma água. Aí, semana, eu fumava 40 cigarros. Na terça-feira. Terça, quarta, isso mesmo. Na terça, eu disse: tu vai ter que forçar. Eu caí de 40 para 20. De 20 para 13. De 13 para 12. Aí tinha uma convenção da empresa, que eu trabalhava no tempo. E eu tive um pico de emoção. Saí de 12 para 17. Vou subir, né? Mas eu sabia que nessa convenção, Deus ele ia... Eu achava que Deus ia baixar o número de cigarro. Mas não tanto. Rapaz, era quase 2 km sem fumar. Eu disse: oxi. Eu chego no outro dia: Senhor, me perdoe. Eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus por ter fumado 17 cigarros. Já estava em 12, né? Forçando mesmo. Eu disse: Senhor, eu só vou fumar 8 amanhã. Fumei 7. Quando foi no outro dia, eu vou jejuar. Tem muita prática religiosa, assim, tem muita gente que acha que esse jejum não vale. E jejuar tem que se jejuar 12 horas seguidas, de meia-noite a meia-noite, por causa do Levítico e um bocado de coisa. Mas Deus quer aquilo que agrada a Ele, é aquilo que você consegue dar a Ele. E a intenção do coração também. Justamente. Eu fui convenção com mais de 4.000 representantes. Entrando no fornecedor, saindo no fornecedor. Tinha hora que eu fazia assim pra cair. Porque eu tava jejuando. Eu tinha tomado café. Quando foi 10 horas, eu não aguento mais não. Tinha que comer alguma coisa. E sem fumar. E o que tava dando em mim era a abstinência do cigarro. Que eu vinha forçando. E resumindo, ali, eu fui no joelho, me ajoelhei dentro do banheiro, orei, lavei meu rosto, entreguei o jejum, aí tinha lá uns cafezinhos, né, com belisquei. E nesse dia só fumei 3 cigarros. Saí de 8 para 3. Eu disse: Senhor, quando eu chegar em Campinas eu não tô mais fumando mais não. E eu lancei essa palavra profética no oculto. E quer ver? Tudo que você lança profético no oculto acontece. Eu vou contar algumas coisas aqui que aconteceu. E eu me lembro que a gente veio, né? Eu separei 5 cigarros. Eu tinha levado 3 carteiras. Eu não fumei nenhuma das 3 que eu levei. E eu conversando com os irmãos, mas vamos dar uma forçada, pô. Esse vá pro de 300 e tente um dia. Se você não conseguir, se permita, saiba que o corpo humano é uma máquina e que tem um processo. Isso está certo. Interessante, muito interessante. Cheguei em Recife, peguei o cigarro, fumei e fui assim. Agora é contigo, Deus. No outro dia eu mandei pra tudo, foi os vídeos. Foi, tinha uma montagemzinha. Lá vem Rosineide, lá de Areiras. Doente, preocupada.
Foi engraçado demais. Tom Rosneide fumar. E engraçado que Deus não deixou ela perceber que eu não tava fumando. Nem me perguntar. Ô, John, só uma dúvida. Naquele dia, lá no apartamento de Michel, foi onde tu começou a fumar, foi? Que Não, eu já fumava, já. Já fumava. Tinha parado e tinha voltado. Tu né? voltasse naquele dia, no caso. Foi naquele dia. Foi, que eu lembro que tu tinha comentado comigo. Ali a gente tá falando do ano de 2009, né? 2008, né? 2008. 2008, 2009, né? Por aí. Eu fumei, eu era fumante, fazia somente 20 anos. Ah, É tempo. tempo demais. Calma, que começou agora. Aí a gente pegou e tomei a medicação e rasdei tal, me ajoelhei na garagem lá de casa, vendo com a spray. Queimei o cigarro tudo em cima, não quer mais não. E viajei. E eu disse, eu vou dormir demais. Porque eu vinha muito cansado da viagem. Deitei. 1h da manhã me acordei. Sem um pinto de sono, eu disse, nada, é isso. E eu vou conversar com quem? Fabrício já estava dormindo uma hora dessa. Que era que eu conversava no tempo, né? Beni tava com Nicole, né? Que eu chamo Nick. Nicole. Um abraço, meu amor. Nick. E não tinha que conversar, e eu comecei a procurar. E veio na mente a abstinência do cigarro. Aí eu fui ver o que era bom. Laranja, banana. Ismael disse, tem que tomar água. E eu tomo tomar água. E tomo comer banana. E tomo chupar laranja. E tomo provocar também. Eu lembro que eu tava do lado de 3 pessoas que fumavam, né? Osneide, Lipe, Dona Silvana. E eu passei o dia todo do lado deles, eles fumando e eu sem fumar. E ele jogava barrofadas na minha cara. E a vontade ali era grande de fumar. Existia uma abstinência muito grande aqui dentro. Mas o que eu quero dizer é que eu duvidei do Deus Todo-Poderoso naquele dia que eu disse, e é isso. Eu olhei pra mim, eu não olhei pra ele. O Criador de todas as coisas. Aquele que disse, haja terra e ouve, haja luz e ouve. Eu não olhei pra mim. Eu não olhei pra ele, eu olhei pra mim. E o processo vai começando a andar. E eu me lembro que um dia eu bem agoniado, né? Já tinha parado de fumar, né? Tava em Boqueirão, indo pra Monteiro. Eu disse, quando eu chegar em São Sebastião, na cidade de uma cliente que Fabrício conhece, eu vou mandar pra ela ver esse podcast também, Sueli. Disse, quando eu chegar lá eu vou saber onde é que é o pastor dela. Porque eu queria que Deus usasse alguém pra mim naquele negócio que eu tava pedindo a ele. Mas, vamos. Deus, ele só faz as coisas do jeito que ele quer, não é do jeito da gente não. É verdade. E eu cheguei lá no pastor Marcos, homem usado por Deus. Homem de Deus. Um grande homem de Deus. Disse, pastor, tudo bem? Ele fez tudo bem. Eu disse, fique tranquilo, meu nome é Jonatas. Eu estou me voltando agora e tal. O senhor tem como orar por mim? Pastor da Assembleia de Deus, né? A gente sempre procura alguém para falar, né? É engraçado isso aí. Aí, ele disse, você tem uma palavra, tirou a palavra. Eu me ajoelhei, ele começou a orar. Deus tomou um mistério e disse, sou eu que fechei a cova. Sou eu que fechei a cova. Porque através da tua irmã, o evangelho vai chegar muito. E eu não entendi essa profecia. Só que as profecias que eu duvidava, que eu não acreditava que ela ia acontecer, eu deixava ela para lá e elas aconteciam. E as que eu duvidava de fazer negócio, demora a acontecer. Eu tinha esse negócio comigo, sabe? Aí, resumo. Era uma data bem especial do mês de outubro. Eu estava indo evangelizar. E depois eu estava indo para casa do meu sócio, meu irmãozinho Fabrício. E eu no pensamento eu disse, eu estou indo lá para o trauma evangelizar. Mas essa obra é minha ou é tua? Porque se for minha vai se acabar. Testifica, Deus. E eu fui. Cheguei lá, me esqueci e comecei a evangelizar, entregar Jesus te ama. Era o que eu fazia no início. E Deus me fez voltar, olhar assim e dizer, vá ali. Eu disse, eu estou ficando doido. Dei 2 passos, Deus disse, vá lá e diga ele que eu amo ele. E eu voltei, andei uns 100 metros, cheguei perto dele e disse, amigo, Jesus te ama muito. Ele mandou te dizer que te ama, entreguei um conforto aí.
Eu dei um passo para trás, fui confortado de novo pela presença do Espírito. Eu disse, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu dei dois passos, meu irmão, ele te ama demais. Deixa eu te dar um abraço. E terminei meu evangelho. Isso. Saí brincando com o tal do Hermes, dizendo que eu ia orar por ele e tal. Quando eu vou entrando no velho e bom querido Asa Branca, naquela fitinha. Era Asa Branca, o meu de Fabrício era Pé de Pano. Era engraçado, os apelidos dos carros, né? Meu pai Isso tinha aí é uma o que não. pombinha. Esse é Efraim. Efraim? Chega aí Efraim também. Eita, é esse. Asa Branca tem todo um significado, não tem amor a nada não. Mas a Asa Branca chegou num tempo que eu tinha sofrido muito, né? E assim, como eu disse da outra vez, né? Tudo aquilo que é difícil de se passar são as melhores coisas de se contar. É verdade. Se hoje eu tô contando isso com tanto amor, chorando, as lágrimas de alegria. Aí eu peguei e fiz assim, né? Vamos lá. Aí quando eu vou entrando dentro do carro, o rapaz que eu tinha orado, né? Que eu tinha orado não, que eu tinha falado. Jesus tinha mandado ele falar com ele. Disse, irmão, eu sou aí. Tem como você orar por mim? Eu disse, tem, meu irmão, entra aqui dentro do carro. Ele disse, eu sou de Santa Cruz. Eu disse, é. Ele disse, quando eu chegar lá, eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu disse, não. Você vai entregar aquilo lá, você vai procurar uma igreja para servir. Você vai entregar agora. Eu orei pela vida dele. Saí chorando daqui de Campina, né? Falei aqui não. Campina. Até Ariel. Porque Deus tinha testificado a obra dele. E o Senhor falou por 3 vezes a você, não foi? Te darei vidas através de suas mãos. A profecia, através do Evangelho, a minha irmã ia chegar a muitos. Ele testificou naquele dia. Mas eu estava passando um momento muito, muito terrível na minha vida. Eu acho que o pior de todos que eu já passei. E, em resumo, cheguei lá em Fabrício, a gente conversou, né? Fabrício sempre próximo, né? Ben, sempre próximo e tal. Aquela data ali era uma data difícil. Aquele dia ali era um dia difícil. Mas Deus estava me dando vitória e eu não estava entendendo. A Bíblia vai dizer que há festas no céu quando um pecador se arrepende. E aquele dia ali foi Deus testificando. Beleza, passou o domingo, na segunda-feira. Grande amigo da gente, Luiz Paulo, né? Lula? Lula. É Acaba o bom. mais Bolsonaro que eu já vi. Abração, Lula, meu amigo Lula. Acaba bom. Gente finíssima. O Lula mais Que vai ao Bolsonaro. esse é o Lula mais Bolsonaro que eu já conheci. Acaba bom. Gente E eu finíssima. saí de Gujão, né? Eu poderia ter feito uma ligação pra ele. E a gente tem resolvido o telefone, mas eu então vou lá. Esse eu trouxe pra dentro da minha casa. É um grande amigo também que eu tenho. Só existe uma curva de Gujão para Santo André. Uma curva. Justamente nessa curva. Quando eu soube com a Asa Branca, né? Do Fiatzinho 1. Eu bati de um lado, um barranco na altura dessa parede aqui. Era pra ter batido e ter feito assim, né? Bateu, rodou e. Isso. Como era bem próximo, né? De Santo André, eu fui andando, né? Quando eu fui andando, eu fui andando no carro, né? Vazando um pouquinho d'água, eu já pensando no que ele ia fazer. Quando eu cheguei lá e ligando aí, Luiz chegou pra mim e disse, fala Lula, ele disse, dá uma olhadinha no carro, Jonathan, tu quer subir pra Monteiras? Aí quando eu olhei, o carburador, eu já liguei pra seu Everaldo, o mecânico do carro, tá? Seu Everaldo, aí o radiador e tal. Aí ele disse, não, você pode pedir. Aí ele olhou pra mim, Jonathan, esfriei a cabeça aí. Não tem seguro o carro? Eu disse, tem. Desligue a seguradora, leve pra casa. Leve pra oficina, pô. Pega o carro reserva. Isso é mesmo, isso Luiz. Quando eu cheguei, dona... A proprietária, não esqueci o nome dela agora. Dona Zileide, da New Car. Gente muito boa. Olhou o carro e disse, Jonatas, hoje de manhã, deu perca total. Esse carro aí. Na situação que eu tava passando no tempo, eu não queria que desse perca. Eu era o último cara que queria que desse perca total nesse carro. Eu disse, não, mas veja aí que eu tenho que consertar meu carro. Eu não quero não.
Não era por amor, não. Era pela situação que eu tava passando lá, né? Só que o carro deu perca total. Limpando no monobloco e tal. Devia ser um carro assim em 2008 e tal. E Deus ele sempre vai lhe dar o melhor. Mas se você tenha feito coisa errada, por mais que você tenha sido ruim, mas Deus ele sempre vai lhe dar o melhor. E o melhor está por vir, que é o céu, né? Eu cheguei e fiz o seguinte, né? Fui lá para o pastor Bené e vamos conversar com ele e tal. Quando eu recebi a ligação do carro, né? Que deu perca total. E ainda briguei com o pessoal do Bradesco, que eu quero meu carro. Depois eu parei para analisar e disse, rapaz, a situação disse, o Jonatas Andrade, sem ser salvo, não fazer isso. E ele sendo salvo. Aí que ele tem que fazer o que é certo. Aí eu peguei, eu disse, pronto. Pode acionar aí, vocês devem fazer a devolução do dinheiro e tal, do carro. De tudo. E lancei a palavra profética. Eu disse, Senhor, o carro que eu pegar na Localiza é o carro que o Senhor vai me dar. No oculto. Só eu e Deus sabia disso aí. E eu peguei e fiz o seguinte. Eu fui pegar o carro, acho que foi 2 dias depois. Quando eu cheguei lá era um Onix preto, 2022. E eu olhei assim, porque eu gostava muito do carro do Fabrício, né? Confortável e tal, o Ford Casinho branco, pé de pano. E eu queria um igual. E eu olhei assim, eu disse, Senhor. Aí eu disse, a mulher disse, só tem ele e o Fiat. Eu disse, não, o Fiat não. Me deu o Onix mesmo. Se você quer automático ou você quer manual, minha filha, nunca dei no carro automático não, só dei uma vez e tava bebo. Eu dizendo a ela, né? E ela começou a achar engraçado. Eu nem ligar o carro sabia. Porque você tem que apertar a embreagem, o freio, né? Eu toque o screen e tal. Eu não tinha nem noção do que Deus ia me dar. Mas eu olhei pro céu e disse desse jeito, Deus, eu não queria o Onix não, viu? Eu queria o Ford K branquinho, igual do Fabrício. Será que eu tava convicto que Deus ia me dar? Aí eu peguei, fui em Aroeiras. Quando eu voltei, eu já voltei apaixonado pelo Onix. Aí eu fui começando a olhar com o pai de Ben, né? Pastor Bené, uns carros tal. E dali então, Deus começou a trabalhar e Deus botou no meu coração um desejo de perguntar a ele se era da vontade dele. Porque a maioria dos meus erros foi porque eu não perguntei a Deus se era da vontade dele. E assim, eu concordo muito com o Hernando Dias Lopes, né? Que ele dizesse que a gente tem o acesso, o hábito social, né? Deus permite você ir até certo ponto. E Deus permitiu ir até aquele ponto. E por amor ele me resgatou. Em resumo, eu peguei e me consagrei uma semana para comprar esse carro. Tinha medo de dever, né? Não tem. E eu pedi a resposta a Deus. De um jeito, só eu e Deus. E fui comprar o carro, e lá o cara, eu cheguei com sandáliazinha havaiana, de regata, de short, e o cara perguntou quanto é que eu ganhava, e eu dizendo aí e tal. Eu não levou muita fé, mas enfim. No automático, meu cadastro foi passado. E eu, tu vai me dar o que? Nada. Enfim. Ele não me deu nada, eu fui pra onde Rafael tinha me indicado. Rafael, meu vizinho, que foi Padrão Silveira. Cheguei lá, falei com o Ronaldo, só tô esperando uma resposta aí, então. Tô vendo algumas coisas, segunda-feira eu entro em contato com ele. E do jeito que eu pedi a Deus, no domingo Deus revelou. Efraim, né? Efraim chegou. E não foi 2022, não, foi 2023. Mas foi preto. Foi igual ao da Localiza, assim que era 0. Meu Deus. Deus extraordinário, né? Já vim mostrando, né? A bênção que E vamos lá para as profecias, né? Lembrado agora, né? Vim pela dor. Que a dor virou salvação, irmãozinho. Tô eu chegando no tramo um dia desse para evangelizar.
tirando o trauma, eu optei lá no antiga Casa Saúde, já evangelizei lá, no tempo que estava vendo alguns exames de Rosineide. Eu ia, já fazia já os dois, né? E no Parque da Criança, foi os 3 cantos que eu já evangelizei na minha vida. Mas eu já tive experiências dentro do trauma extraordinárias com Deus. Eu peço a Deus assim, se eu não quero ter grande não, só quero ter pequenas experiências. Quando eu cheguei no trauma, eu me lembrei do meu tio. Quando ele disse assim, Deus está lhe preparando para fazer, para pregar o evangelho para um monte de vidas. E no trauma ali, nas vezes que eu vou, são distribuídos numa base de 100 a 150 folhetos. Se cumpriu. E hoje eu tenho vivido, compactuado, o amor de Deus em minha vida. E tenho entendido que todas as coisas têm que ser de acordo com a vontade dele. É verdade. Amém. Deus é perfeito, né? No que ele faz, né? E aos poucos vem mostrando, né? O que às vezes a gente não entende no momento. Depois a gente vai vendo o mistério de Deus. O que é que ele tem, né? Até o processo de passar, aquele processo doloroso. Como eu falei no início, né? É um processo. O processo ele acaba. Às vezes é necessário aquele processo, né? Até porque eu acho que na Bíblia mesmo fala que no mundo tereis aflição, né? A gente tem que saber que vai passar por algumas aflições. E nessas aflições é onde a fé se renova, né? Onde você fica mais apegado ainda com Deus. Eu acho que essas aflições é bem necessária na vida da gente. Porque é onde, às vezes, o ser humano normal, no trabalho, dia a dia, acho que vai esquecendo um pouco e tal, que não é interessante. O bom é sempre estar em comunhão com Deus, nunca perder. Mas aos poucos, você sem perceber, você vê que vai sair, né? Do nada vem uma aflição. Às vezes a gente fica sem entender, né? E depois você vai ficando mais forte, vai passando por outras e mais forte. Eu mesmo hoje também passei por um problema pequeno agora. E eu tenho o costume de olhar pro que passou. Eu digo, oxe, aquele dali era mais forte, mano. Esse daqui é pequenininho, é café com leite e tiro de letra. Então assim, serviu de ensinamentos, né? Os outros que passaram. Então, é pegar isso aí como combustível, né? Pra ficar mais ainda pegado com Deus, perto de Deus e saber que Ele é soberano, que Ele faz tudo e assim, e agradecer, né? Pelo que Ele está fazendo. Mesmo passando por algumas tribulações, passando por momentos difíceis, é bom a gente sempre estar agradecendo a Deus que Ele sabe todas as coisas, né? Não é isso, Alain? A Bíblia vai dizer lá no Salmo, né? Que agrada-te do Senhor teu Deus. Ele satisfará o desejo do teu coração. É muito interessante você pegar isso daí e vivenciar isso. Você imagina, né? Você é pai, eu sou pai. Alain é mãe. Mas imagina, você quer dar o melhor a Nick, né? Eu quero dar o melhor a Larry e a Kalene. Imagina um Deus Todo-Poderoso que nos fez. Pois é. Desse jeito. Existe aquilo que Deus tem para a sua vida, vai acontecer no momento certo. Era o que os pastores, meus 2 pais na fé, eles falavam comigo no decorrer da história. Mas no decorrer da história, imagine você chegar como filho pródigo, todo sujo, na casa de seu pai. Você tem um processo de tomar um banho, tirar toda a sujeira, vestir roupas novas, colocar um novo perfume, calçar novas sandálias, colocar novos anéis. Esse é o processo que Deus está fazendo com você. E assim, Gálatas 6, versículo 7 vai dizer: tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se plantar na carne, vai colher na carne. Se plantar no Espírito, vai colher no Espírito. Então assim, há uma colheita. E nessa colheita Deus nos ensina muito. Porque a gente tem que viver dependendo de Deus. E aquele que verdadeiramente você entrega a Deus, Ele faz algo novo, Ele toma de conta, Ele faz tudo de acordo com a vontade dEle. Nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E assim, hoje,
Eu costumo até dizer assim, eu te sabe conversando com o meu pastor irmão, eu disse, rapaz, eu peguei dois negócios que eu botei a mão que eu dispense, Senhor. Isso foi o que, varão? Foi o meu pastor a gente conversa abertamente, é muito bonito. Eu disse, até conversando com o teu pai também, né? Nosso pai na fé, né? Eu disse, rapaz, botar a mão assim em cima do evangelismo, de aconselhamento, são duas áreas que o inimigo tem mais raiva. A primeira mais que tem mais raiva é a salvação. A segunda é o evangelismo. E a terceira é aconselhamento. Pô, não vai por aí não, faz isso não. É difícil, ele quer lhe derrubar de todas as maneiras. E assim, a gente tem que estar sempre revestido do poder de Deus. É verdade. Da armadura do Espírito. Porque se a gente não tiver, a gente não vai dar testemunho. E se a gente não der testemunho, para que a gente está vivendo nesse evangelho? É A verdade. gente está sujando o evangelho. Um evangelho que pega esse, que liberta você. Já tem quase um ano, né, que eu parei de fumar. Então isso é recente, é, Jonatas? Recente. Jonatas, e você nasceu em um lar evangélico, Nasci né? num lar Berço evangélico. Desse evangelho. Para você ver que não é assim. A gente até já falou sobre isso aqui, né, Ben? Que você não é prova, assim, não é aquele teste que você vai continuar firme, né? Nem vai subir no bolso do seu pai, não. Exatamente. Não, eu me lembro que eu cheguei para meu pai. Ele disse a meu pai, só teve uma coisa que meu pai duvidou de mim. Não vou tocar no assunto. Meu pai disse, o resto, tudo que aconteceu com você é verdade. E meu pai, eu comecei a abraçar e beijar ele, porque houve um processo de reconquista com a minha família. Meu pai, minha mãe, meus filhos e tal. E assim, eu cheguei e abracei meu pai, dei um beijo. Meu pai procurou o cheiro do cigarro. E depois eu saí, ele disse a minha prima Samara assim, Samara, João não fuma mais não. É um milagre. São 11 irmãos. Netos, eu nem sei quantos são. Neto também, só quem fumava era eu, da família. Nossa. Eu era tido como uma ovelha negra da família, né? Na realidade. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou muito respeitado dentro da família. Amém. Referência para alguns e tal. Eu sempre digo que a referência é Deus. Entendeu? Assim, o evangelho estava plantado ali, tá? Mas ele se manifestou na hora que Deus quis. A graça. Favor merecido. Ele se manifestou naquela hora ali. Tá entendendo? E essa graça que eu venho vivendo e venho compactuando aí com alguns amigos, com alguns clientes, com muita gente que eu posso e tenho sempre uma pequena folgazinha. Que eu entrar para vender alguma coisa. Naquela folga eu entro para pegar o evangelho. Deixar a semente lá plantada. Bonito, né, Laine? Testemunho do nosso amigo Jonatas Andrade. O tempo é tão curto, a vontade é de esticar mais, né? A gente acaba se empolgando aqui, querendo mais, sabendo mais, se envolvendo na história, né? Uma história tão linda. E a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, né? O que ele fez aí na vida de Jonatas e pode fazer na sua também, viu? E é isso aí, né, Laine? Isso. É surpreendente, né? Ver, Verdade. Jonatas, o que Deus fez em sua vida e saber que Deus age no tempo certo. Né? Jonatas passou por esse processo, né, de envolvimento, teve aí um vício em sua vida, né? Grande, por sinal. E no tempo certo Deus chegou. E hoje a vida de Jonatas transformada, né? Renovada, Deus está usando para ele ganhar outras vidas. Verdade. Né? É um canal de Deus para que vidas que, quem sabe, né, Jonatas, muitas vezes como você, né, perdido. Somos canais. Isso. Você tá ajudando essas pessoas a vir, né, a sair dessa vida assim que a gente sabe que é um vício que nos destrói por dentro, né? Muitas vezes afasta amigos, afasta a família, né? Como você falou, eu pensava nos outros, mas não pensava em mim, né? Justo. Tava se autodestruindo, Justo. né? Mas no tempo certo Deus chegou em sua vida e hoje você é canal de bênção para as pessoas. Hoje nem vontade de fumar eu tenho. Glória Deus a Deus. arrancou de uma forma que, assim, quem verdadeiramente convive comigo hoje o dia todo, sabe o que eu estou dizendo. Porque antigamente, no curto espaço desse período aqui que a gente tá, né, uma horinha, a gente tem fumado uns 4 cigarros já. Com certeza. E você participou desse Participei. tempo, né? Furando. Percebia. Fiquei
do lado dele lá sempre, às vezes fumava sem querer. Tanto que ele De fumava tanto, perto de né, mim, que que inalava. a gente respirava e sempre era fumaça. Eu tinha calma, não tinha calma. Não falou em fumaça. Meu apelido na roda era fumaça. Era fumaça. Eu sei, agora eu respeito, viu? Tanto cigarro. Me respeito, que é isso, Não é fumaça. fumaça, não, agora é fornalha. Isso, É o fogo do agora é Espírito fornalha. Santo na vida. Gente, muito bom, né? Mais uma vez, Jonatas, agradecemos a você por disponibilizar o seu tempo e estar aqui conosco, nos abençoando, né, nesse momento aqui do podcast com esse testemunho lindo de vida, né? Na verdade, é o segundo, né? O primeiro foi de sua empresa, agora de sua vida. E quem sabe mais uma vez, né? Isso, vamos sim. Vamos sim, Jonatas, marcar mais uma vez para você estar aqui conosco. Fabrício Cabral falando de também, novos projetos, falar um pouco né? da vida de Fabrício também, o sócio de sim, Jonatas, Fabrício, né? você que estava aqui no outro, né? Isso, apareça, Aguardamos viu, você Fabrício? aqui também. Nosso amigo Fabrício, desenrolado, Isso. acaba bom. Tá aí crescendo aí no ramo imobiliário também. Gente finíssima, gente da gente, Isso. Fabrício. Pois é, gente, agradecemos, né, Jonatas? Deixa aí suas considerações finais. Eu só posso agradecer por tudo, né? Que Deus tem feito. Agradecer por esse momento, né? Eu espero que, assim, de certa forma, vidas sejam alcançadas. E, assim, como é um trabalho muito bem feito esse de vocês, né? Agradecemos. Que ele seja compactuado, assim, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Amém. aonde o Espírito Santo de Deus chega, há mudança. Amém. Amém. A mudança de espírito, a mudança de tudo, a mudança de hábito, a mudança de tudo. Verdade. Então, assim, não só foi o cigarro, não só foi carro, não só foi empresa. Deus, ele mudou verdadeiramente minha vida. Amém. E eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. No começo, o pai de mãe dizia assim: Jonas, como tem que agradecer? Eu sou o cara numa vida dessa, como é que vai agradecer? Mas depois eu entendi o que ele dizia. Então, assim, minhas considerações finais são que você possa ser compactuado pelo poder e glória e manifestação do Espírito de Deus em sua vida. E que você também seja mais um pregador da palavra de Deus. Amém. Amém. Gente, se você, assim como a gente, foi abençoado com essa palavra, com esse testemunho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, com seus familiares. Se você acha que tem alguém que necessita receber essa palavra, está passando pelo momento difícil e precisa, né, largar um vício, seja qual for, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque mais do que tudo, esse podcast está para abençoar vidas, assim como a sua e assim como a nossa, não é isso, É Beni? isso mesmo, Elaine. E o próximo podcast estaremos com a presença de André Donato de volta, né? Sim, André Se Donato. Deus quiser, o pastor Guardamos André. você. Estamos esperando, viu, André? Chegou agora, chegou hoje, né? Hoje, acho que foi umas 3 horas da manhã, se não me Isso, engano, não foi? De São Paulo, tava turistando. Mas acabou as férias, veio trabalhar, viu? Vamos embora. Próximo Vamos podcast embora. aqui com André Donato. Gente, agradecemos e até o próximo Sou 3 Podcast. Podcast.